Hoje o mundo político trata de assuntos que estão na ordem do dia na Assembleia ou prestes a chegar à casa. A revisão da Lei Candir, a CPI da mineração, que apura responsabilidades sobre Brumadinho, e a proposta do regime de recuperação fiscal que o governador Zema pretende enviar ao parlamento. Eu vou conversar com o deputado André Quintão, do PT, que é líder do bloco de oposição Democracia e Luta e também é o relator da CPI aqui na casa. Tudo bem, deputado? Prazer, Vivi. Deputado, 2 meses e meio de funcionamento da CPI, não é isso? Exato. Qual que é o balanço que o senhor faz até agora? Como é que estão os trabalhos nesse momento e o balanço que é possível fazer? Nós dividimos o trabalho em várias etapas. A primeira, alinhamento de informações com a Força-Tarefa. Nosso trabalho é colaborativo e integrado com o Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal e Defensoria. Depois começamos a ouvir, na condição de testemunhas, investigados, funcionários da Vale e também auditorias externas que, direta ou indiretamente, estão relacionados com as condições de instabilidade atestadas para o funcionamento e para a operação do complexo da mina Córrego do Feijão, inclusive com a barragem B1. E em terceiro, a reparação, aí entrando já nos aspectos de indenizações, questões trabalhistas, questões ambientais. Eu diria, Vivian, que até agora duas coisas marcantes. Primeiro, o lado humano, eu vou começar por ele. O sofrimento, o desalento, a desorganização de toda uma região, de todo um vale, o drama pessoal. São 244 pessoas mortas e 26 pessoas não encontradas, então um universo aí de 270 mortes. Imaginem a tragédia e a dimensão humana destas perdas, isso não tem reparação. Eu acho que isso também inspira e motiva o nosso trabalho para que não termine nada com impunidade. Então eu queria destacar. Agora, a outra questão, a gente vai ouvindo depoimentos, recolhendo documentos, acompanhando os inquéritos das polícias e a gente vai montando aí um quebra-cabeça e vai ficando claro que não foi acidente. A Vale tinha conhecimento da condição de instabilidade desta barragem e não adotou o princípio da precaução. Se fosse adotado o princípio da precaução, no mínimo, o plano de ação de emergência deveria ter sido acionado. Nunca a Vale poderia deixar que pessoas, seus trabalhadores e trabalhadoras de empresas terceirizadas, estivessem fazendo suas refeições tão próximos a uma barragem sob condição de instabilidade. Evacuaria a região. E evacuaria a área de autossalvamento, inclusive aquela pousada onde também aproximadamente 30 pessoas perderam suas vidas. Ou seja, a Vale não adotou o princípio da precaução. O telespectador pode perguntar, mas quais eram essas condições de instabilidade? Nós tivemos, durante os anos de 2017 e 2018, a discussão de segurança da barragem B1 discutida em painéis nacionais e internacionais promovidos pela própria Vale. Nós tivemos discordâncias no interior do consórcio Pótamos Tuvisud, uma auditoria externa que prestava serviços para a Vale sobre o fator de segurança. Que foi quem deu o laudo. A Tuvisud deu o laudo, a Pótamos discordou porque o laudo foi dado com um fator de segurança de 1,09, muito abaixo de 1,3, meta recomendada pela própria Vale. As intervenções para ampliar o nível de segurança recomendados pela auditoria externa não tiveram êxito. A instalação de drenos horizontais profundos, eram 30 para serem instalados. No 15º houve fraturamento hidráulico, a Vale teve que voltar atrás e a partir daí começou a estudar e não a realizar novas iniciativas. Minas de água que colocavam também, aumentava a quantidade de água na barragem, aumentando a freática. E também uma questão importante, que a gente já está também descobrindo. Haviam leituras de radares que mostravam movimentações na barragem e poucos dias antes distorções em leituras dos piezômetros. Ou seja, uma série
de fatos que, no mínimo, levariam a Vale a adotar o princípio da precaução, como agora, depois do rompimento, ela está adotando em outras áreas, como, por exemplo, o Ongo Soco em Barão de Cocais. Agora, a identificação disso, não é? Depois de uma conclusão em cima dessas identificações, é possível dizer que houve, enfim, essas informações não foram suficientes para se tomar uma medida. O que isso significa? Isso é negligência, inoperância, isso pode ser, até que ponto se pode ser responsabilização civil, até que ponto pode ser criminal? Só para completar esse panorama, eu sei que o trabalho ainda está andando, mas a sua impressão? Na condição de relator, óbvio, né, eu não posso também aqui antecipar o resultado final do trabalho, mas a responsabilização civil da Vale não foi acidente, a Vale tem responsabilidade, inclusive como crime ambiental, isso eu acredito que seja já quase uma convicção no interior da própria CPI. A responsabilização criminal, ela vai exigir de todos nós, inclusive um trabalho integrado com as polícias, porque na estratégia de defesa da Vale há uma espécie de blindagem dos escalões superiores e um jogo de empurra. Então a área corporativa joga para a área operacional joga para a auditoria externa, mas não há uma identificação do espaço decisório onde fiquemos sabendo quem tomou a decisão de não acionar o plano de ação emergencial. Se o plano fosse acionado, 300 mortes poderiam ter sido evitadas. Haveria a paralisação do complexo da operação da mina, ou seja, um prejuízo econômico para a Vale. A Vale tomou a decisão pelo lado econômico e não pelo princípio da precaução. O trabalho da CPI agora é buscar identificar e ter provas em que espaço essa decisão foi tomada. A partir daí, Vivian, você pode ter a responsabilização criminal, você pode ter por dolo eventual ou culposo, né? Aí sim entrando em imprudência, né? Negligência, imperícia, mas não, pode também ser uma coisa onde porque a Vale... há um sentimento, uma preocupação, porque a gente olha para trás, 2015, com Mariana, e é um caso impune, né? Até porque a Vale julgou como para a classificação de desastre natural, o que levou à impunidade. Então nós não podemos repetir, Mariana, nem na punição, nem na reparação. Até hoje, nenhuma casa construída pela Fundação Renove. É a outra preocupação da CPI. Além de aperfeiçoar legislações, e precisam ser aperfeiçoadas, essa coisa do empreendedor contratar uma auditoria externa sob o julgo, o comando dele para testar a estabilidade, está equivocado. Né? É lógico que nós precisamos também dotar os órgãos ambientais de uma melhor estrutura, inclusive com os impostos e contribuições e taxas recolhidos e não reinvestidos na própria área. Vão para o Caixa Único e não reforçam os sistemas nacional e estaduais de fiscalização. E temos também a reparação em si, indenização trabalhista. Sobre essa questão de reparação, foi apresentada na CPI uma denúncia sobre uma jazida que teria sido prospectada pela Vale exatamente na região onde a lama avançou. Então, as pessoas que teriam direito à indenização teriam que se considerar que por baixo ali há uma jazida. Isso é um fato? Como é que a CPI está tratando dessa questão e apurando isso? Nós imediatamente, ao sabermos dessa denúncia, só para o telespectador acompanhar, naquela área, né, que houve a lama, né, tomou conta, se espalhou, muitas pessoas perderam casas, vidas, né, os terrenos ficaram impróprios para qualquer tipo de produção. Cultivo, então, né? Cultivo, e lá é uma região, inclusive, de agricultura familiar. A Vale começou, a partir de um contato também com a Defensoria, que mediou o acordo Vale Famílias. E aí, nesse acordo, a Vale oferece indenizações. A indenização pela perda do terreno e da casa. Só que isso pressupõe que esse terreno seja revertido para a propriedade da Vale. Para o nosso espanto, ficamos sabendo que nesta área, objeto destas indenizações, a Vale já tinha uma solicitação de pesquisa para exploração minerária junto ao DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração. E em abril a Vale pediu sigilo nesse processo.
nós já solicitamos à Agência Nacional de Mineração o envio desse processo. Nós queremos comparar a área de terrenos que estão sendo indenizados com a área que a Vale hipoteticamente poderia minerar, porque senão o que a Vale está fazendo não é indenizar, é comprar de maneira subfaturada terrenos onde tem jazidas subjacentes. Deputado, os próximos passos da CPI têm uma previsão de terminar quando? Que etapas ainda vai vencer? Olha, o trabalho é muito dinâmico, até porque essas denúncias aparecem. Nós tivemos uma outra agora, que o notebook do técnico responsável pelo monitoramento do radar foi recolhido por um chefe da Vale depois do acidente. A Polícia Federal descobriu. Nós já estamos convocando... O radar teria identificado movimentações na barragem dias antes também. E a Vale subtraiu o equipamento? Exatamente. Então, a gente vai descobrindo também uma linha de investigação. Agora, já estão aqui convocados a linha dirigente da Vale, diretor executivo, diretores temáticos e o ex-presidente Fábio Schwartzman. O trabalho tem o prazo determinado para 14 de julho, podendo ser prorrogado até 14 de setembro, é o que eu acredito que aconteça, porque nós estamos sintonizando também os trabalhos da CPI da Assembleia, CPI da Câmara, CPI do Senado, investigações da Força Tarefa. Nós queremos também, na medida do possível, respeitadas as autonomias, buscarmos caminhos convergentes, até para que não pare nenhum tipo de impunidade nessa situação terrível, dramática para Minas Gerais. Agora nós vamos avançar um pouquinho nos nossos assuntos aqui, vamos falar de Lei Candir, não é? Na semana passada houve uma audiência aqui sobre a Lei Candir. A Assembleia defende a rediscussão dessa lei, a revisão dessa lei como uma saída para o enfrentamento da crise fiscal do Estado. Como é que o senhor vê essa saída? Como é que é a sua posição, inclusive como líder do Bloco Democracia e Luta, que é o bloco de oposição? Uma das maiores críticas do nosso bloco ao governo Zema é exatamente sua timidez no enfrentamento da questão fiscal do Estado. Nós achamos que o governo Zema está escolhendo o caminho errado. Ele escolhe o caminho de pequenos cortes que desorganizam os serviços públicos, ou então aquele caminho único de uma pretensa adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal em troco de não pagamento de juros e serviços da dívida, que daria aí por volta de 6 bilhões ano. O problema é que, se Minas aderir a este plano de recuperação fiscal, isto vai implicar em nenhuma reposição de pessoal, inclusive nas áreas de saúde, educação e segurança pública, prejudicando principalmente o cidadão mais pobre, além de privatizar a Copasa e a CEMIG, que pode também, através de aumentos das contas, prejudicar o consumidor. Nós temos outros caminhos, e a revisão da Lei Candir é um desses caminhos. Minas Gerais paga uma dívida de 100 bilhões no seu conjunto para o governo federal, ao mesmo tempo que o governo federal deve 135 bilhões para Minas Gerais. Para quem está nos escutando, uma rápida explicação do que é essa Lei Candir e por que a gente tem perdas com ela. A Lei Candir faz com que o Estado não cobre o ICMS de produtos exportados, tipo commodities, minério de ferro, minérios em geral, e café, por exemplo. Então, você tem São as duas principais pautas nossas. Você tem uma subtração de recursos que poderiam estar vindo para os cofres públicos. Isso gera em torno de 3 a 4 bilhões ano de receita não auferida pelo Estado de Minas Gerais. Originalmente a lei disse, olha, mas o governo federal vai compensar os estados, só que a compensação não veio. E se você soma o passivo dessa compensação, você chega nesses 135 bilhões. É importante dizer que essa lei ela foi criada em 1996, quando a balança comercial tinha um desequilíbrio e interessava que, não é? Foi uma estratégia já naquela época do Plano Real, do governo para estimular Fernando as exportações, para gerar competitividade para os produtos brasileiros no comércio internacional. Uma situação que mudou, não é? Mudou. Mas a lei continua nos penalizando. Continua e a compensação prevista não veio. Mas o Estado brasileiro, o governo federal,
ele não abre mão de cobrar todo mês juros e serviços desse passivo, desse estoque de dívida, e que leva 6 bilhões de reais ano de Minas. Agora, de fato, a Lei Candir, a discussão sobre a Lei Candir, a necessidade de revisão não é uma coisa nova, não está acontecendo agora. Mais uma vez, esse assunto volta para a pauta. O governo anterior, que o governo Pimentel, defendeu um encontro de contas, não é? Para que se fizesse aí esse encontro entre o que Minas deve à União e o que a União não repassou por conta da Lei Candir, o que deve a Minas. Mas, de fato, existe um passivo muito grande. Esse passivo é estimado aí até dezembro em 135 bi. Com a situação fiscal, inclusive, do país, tem muita gente que acha que é uma ilusão ficar batendo nessa tecla. Por que a Assembleia, então, faz essa escolha? Porque o Supremo Tribunal Federal já está transitado e julgado que, no mínimo, a partir de 2016, tem que haver a compensação para os estados. Decisão do Supremo Tribunal Federal não é nenhuma viagem. É uma decisão que tem que ser cumprida, por um motivo muito simples. A outra questão é que a gente espera que o governador de Minas seja um líder político, que busque no Congresso Nacional o apoio de outras lideranças políticas, porque Minas Gerais é um estado importante. Acredito até, Vivi, sendo realista, que você querer que esse estoque de 135 bilhões seja pago, isso de fato é muito difícil hoje na situação fiscal. Mas há os projetos que tratam do daqui para frente. Agora, você pode fazer encontro de contas. Na pior das hipóteses, você pode aliviar um valor de 3 a 4 bilhões por ano, se, por exemplo, você revogar a Lei Candir. Revogar a Lei Candir depende de uma votação no Congresso Nacional. O senhor é a favor da revogação? Sou a favor da revogação, porque no quadro de hoje, apenas os empresários são beneficiados e o Estado com as dificuldades para o povo pobre de segurança, de saúde e educação. Só aí já seriam 3 a 4 bilhões. Além disso, nós temos aqui em Minas os chamados regimes especiais de tributação, dentro da chamada guerra fiscal, guerra tributária nacional. É o Estado concedendo isenção para empresário. Então, isso é feito, isso leva 4,6 bilhões de reais por ano do Estado de Minas Gerais. É lógico que você enfrenta guerra fiscal não só dentro do seu Estado. Você tem que ter uma articulação de uma política tributária nacional. Agora, se você soma Lei Candir e regime especial de tributação, você chega quase no valor do déficit anual de Minas Gerais. Então, nós não podemos achar correto cortar vaga de escola de 110 mil vagas de ensino integral, cortar segurança na porta de escola, cortar bolsa da FAPEMIG. Isso não resolve o problema fiscal do Estado. O governador de Minas tem que ser um líder. E é esse diálogo construtivo que a oposição, inclusive, está disposta a fazer quando estes projetos chegarem aqui na Assembleia. Nós não concordamos que a CEMIG é um ponto de entrave para o desenvolvimento de Minas Gerais. Nós uma declaração que o governador deu na FIENG, né? Não condiz com a história e o papel da CEMIG na economia mineira, criada há 70 anos, fundamental agora, no desenvolvimento do Estado. Nós sabemos que para que essas coisas aconteçam e caminhe essa questão da revisão ou da revogação da lei, isso depende de vontade política, de articulação política. Exato. Passa pelo Congresso Nacional, quer dizer, o que a Assembleia pode fazer é pressão. Mas, de fato, são os deputados e senadores no Congresso que têm poder para fazer essas mudanças, aprovar projetos nesse sentido, ou mesmo aquele que prevê as compensações daqui para frente, que já estão lá na pauta. Como é que a Assembleia pretende trabalhar nesse sentido? Que tipo de articulação está sendo trabalhada? O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, tem sido muito ativo nesse sentido. Por várias vezes nós estamos buscando contato, seja em Brasília, com outros estados, vendo a experiência que não deu certo. A experiência de adesão à recuperação fiscal do Rio de Janeiro não deu certo. Então nós não podemos copiar o modelo errado. E o governo de Minas não pode ser subserviente, só dizer amém ao governo federal. Imagine você colocar sob risco a conta de água e de luz do consumidor para agradar o governo federal.
a privatização da CEMIG, o valor que será auferido, paga 1 mês de folha de pagamento do servidor do Estado, um patrimônio de 70 anos, só que no último período, de 3, 4 anos atrás, trouxe eletrificação rural para 40 mil famílias em Minas Gerais. Agora, do ponto de vista prático, deputado, como é que a gente pode, que expectativa de fato que nós podemos ter? O governador, que tem a caneta na mão, que tem bastante poder de decisão, investe no regime de recuperação fiscal que pretende aí os cortes, as privatizações. Por outro lado, no Congresso Nacional, existe uma clara negociação no sentido de usar uma das moedas de troca, mais a Lei Candir, a revisão da Lei Candir, como moeda de troca para aprovação da Previdência. Não é? O governo federal tem usado isso, esse discurso, esse tipo de conversa. O que os mineiros realmente podem esperar? O senhor está otimista? Aqui na Assembleia, na reforma administrativa, nós demos um bom exemplo. A reforma chegou, não obstruímos, ela economizava pouco e desorganizava muito o serviço público. Saiu um texto que economizava muito mais e não desorganizava tanto o serviço público. Então, os líderes partidários deram a sua contribuição para o governo Zema. Com a recuperação fiscal, será a mesma coisa. Não é apenas um projeto, é um conjunto de projetos. Já posso adiantar, o Bloco Democracia e Luta é contra a privatização da CEMIG e Copasa. O Bloco Democracia e Luta é a favor do fortalecimento das políticas públicas de saúde, educação, assistência social, segurança pública. A questão das renúncias fiscais, que o governo terá também que gradualmente ir reduzindo, esse é um ponto que nós podemos discutir. Inclusive, tem projeto aqui do deputado Sávio e do deputado Guilherme que confere maior transparência a esses regimes especiais de tributação. Então, vamos ver aquilo que contribui com Minas, mas não desorganiza e prejudica o cidadão. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT, que veio graciosamente nos atender, que está resfriado. Obrigado por ter vindo outra vez. Ele é líder do Bloco de Oposição, Democracia e Luta, e relator da CPI da mineração, que apura causas e responsabilidades do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Nós conversamos tanto sobre a CPI, o andamento dela, a previsão dos trabalhos, até quando vai, a previsão aqui de julho ainda tenha um prazo maior até setembro. Enfim, são audiências bastante concorridas, com muitas informações novas. Essa semana tem outra audiência. Falamos também sobre a Lei Candir, que é um assunto, a revisão da Lei Candir, que é um assunto que a Assembleia abraça e vai brigar por ela para que isso seja um caminho de solução para a questão fiscal do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. Para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia. Até a próxima.